é uma das maiores figuras do cinema português. António Pedro Vasconcelos ainda estudou Direito, mas a paixão pelo cinema falou mais alto. É um dos realizadores do chamado Cinema Novo português, com o filme Perdido por 100, de 1973. É também responsável por alguns dos maiores sucessos comerciais nas salas portuguesas. Com 80 anos, confessa que são ainda muitas as ideias para colocar na tela. O mundo que o rodeia é a sua principal fonte de inspiração. Numa passagem por Paris, cidade onde estudou filmografia, falou à Lusopresse. As suas principais obras e o estado do cinema em Portugal foram alguns dos assuntos em conversa. António Pedro é um dos grandes realizadores portugueses que tem Em altura sou. 1,94 m. E em trabalho também. Esta sua paixão pelo cinema, quando é que nasce? Muito cedo. A minha paixão por cinema nasce da minha paixão pelas histórias, da minha paixão pela ficção. Eu gostava muito que me contasse histórias, gostava muito de ler, banda desenhada, e a essa altura descobri o cinema, por volta dos meus 17, 18 anos. E tinha lido muitos romances, era um louco pelas histórias, no fundo. E o entre ser romancista e ser cineasta, o cinema surgiu mais. Porquê? Porque o cinema filmava diretamente as histórias e dava-lhes a ilusão de realidade. Ao passo que nos romances, enfim, há outra coisa, e também foi uma coisa, ainda hoje eu sou um leitor compulsivo, mas nós tínhamos que imaginar os personagens e as situações, enfim, tem outro charme. Mas ali não, e depois havia uma coisa que era, nós confundíamos os atores com os personagens. Portanto, os personagens que o James Dean e que o James Stewart e que o John Wayne interpretavam, e as atrizes e tal, nós identificávamos com eles. E eles estavam ali, de carne e osso, e a gente tinha a ilusão de que eles estavam a viver aquelas histórias. E eu acho que não foi uma escolha racional, foi um impulso. E fiquei fascinado, até porque era uma arte nova, comecei a descobrir o cinema, e depois vim para Paris quando tinha 21 anos, vivi aqui 2 anos, frequentei a Cinemateca, vi uma média de 1000 filmes por ano, e comecei a ver os clássicos, etc., a descobrir a história do cinema, e ao mesmo tempo, a partir das 6h30, havia sempre 3 sessões, e durante o dia passava os dias no cinema. E ao longo da sua vida como realizador, onde é que vai buscar inspiração para os seus filmes? Olha, nos primeiros filmes, normalmente diz que o primeiro filme da maioria dos realizadores tem sempre um lado confessional, ou seja, tem qualquer coisa o personagem principal é o nosso alter ego, tem qualquer coisa da nossa própria experiência. E durante os 3 primeiros filmes, os meus filmes eram muito centrados sobre um personagem masculino que tinha qualquer coisa a ver comigo, com a minha experiência pessoal, com a relação com os meus amigos imigrados. Um filme que eu fiz em 80, chamado Oxalá, era sobre isso, sobre um exilado em Paris que hesitava entre voltar para Portugal ou ficar por cá. Mas depois, a partir de uma certa altura, a partir dos anos 90, eu tive uma experiência única, que foi fazer uma grande série para a televisão francesa, espanhola e portuguesa, mas era sobretudo uma série financiada pela França, mas era uma história que se passava em Portugal. Era uma história, portanto, que já não tinha nada ou quase nada de pessoal, era uma história, uma reflexão sobre o meu país, sobre Portugal, e que se situava no fim do século XIX, e, enfim, no fim da monarquia, Dom Carlos, enfim, o Mozinho de Albuquerque, a prisão do Gungunhano, enfim, tudo isso. E era uma história inventada, mas com personagens reais e numa época histórica real. O Dom Carlos, o Mozinho, o próprio Gungunhana, que o Mozinho tinha preso em Moçambique, e portanto é um filme mais coral, ou seja, onde não há realmente um alter ego. Eu não me identifico com um personagem, eu identifico-me com todos, ou seja, tento compreender uma panóplia de personagens, não é? E
e ter um olhar mais abrangente e mais aberto, menos fechado sobre o umbigo. E a partir daí os meus filmes são todos extremamente pessoais, é uma visão pessoal que eu tenho do mundo. Todos eles, ou quase todos, uma reflexão sobre o amor. É um tema que sempre me intrigou e me apaixonou, porque eu penso que, e sempre desde muito novo, pensei que a ideia romântica do amor foi uma coisa devastadora, não apenas para a literatura, mas para as relações amorosas, porque a palavra amor é uma palavra que no fundo engloba muitas coisas, e coisas que muitas vezes entram em conflito umas com as outras, não é? O amor e a paixão não é a mesma coisa, o amor e a sensualidade, o desejo, o sexo, enfim, não são coisas que coincidam, e isso é sempre uma coisa que, portanto, perpassa nos meus filmes. E, portanto, os meus filmes são marcados por coisas que me preocupam. Fiz um filme que se chama Parque Mayer, que estreou no ano passado, e que é um filme que foi feito a pensar. É um filme que se passa em 1933. O filme começa no dia em que a Constituição do Estado Novo é aprovada, num plebiscito completamente, enfim, uma falsa votação, porque, só para dar uma ideia, quem não votava contava como um voto sim. Portanto, ganhou com uma larga maioria. A maior parte dos portugueses eram completamente analfabetos e ignorantes e, portanto, nem votavam. E, portanto, a partir daí impôs-se uma ditadura que já vinha desde 1928, mas que a partir de 33, portanto, durante mais de 31 anos, dominou completamente Portugal, e que foi um período sinistro. Eu fiz um filme que se passava no Parque Mayer, precisamente porque o Parque Mayer era, por tradição, o espaço interclassista, popular, mas interclassista, e onde os portugueses de todas as classes e de todo o país vinham ver a revista, porque a revista era uma coisa divertida, com glamour também, e ao mesmo tempo era uma forma de prolongar a tradição que vinha dos tempos do liberalismo, mas sobretudo da monarquia constitucional e depois da República, etc., que era a tradição da sátira política, da crítica de costumes, etc. E tudo isso, quando o Salazar tomou definitivamente o poder, tudo isso foi cortado, porque a censura entrou a matar em relação a qualquer espécie de crítica ao governo e ao regime. Coisas um pouco mais brejeiras e atrevidas eram imediatamente cortadas, e portanto eu achei que era interessante fazer um filme que se passava durante a produção de uma revista, desde os primeiros ensaios, a procura dos atores, etc., até à antestreia e ao problema com a censura, e portanto ao mesmo tempo ser um filme político nesse sentido, porque e ao mesmo tempo ter uma história por trás, que é uma história de relações entre personagens, etc., de um personagem que é completamente homofóbico e digamos, Maria Alva e tal, que havia muito na altura, e portanto é um filme que tem essa componente, e também uma homenagem ao Parque Mayer, porque é uma coisa que acabou e é uma homenagem ao Parque Mayer. E portanto a minha ideia era fazer um filme, fazer esse filme porquê? Porque nós estamos a viver uns tempos em que corremos o risco de voltar àquilo que aconteceu em 83, em Portugal, mas não só em Portugal, na Alemanha, antes disso na Itália, depois em Espanha, em Portugal, etc., quer dizer, que é a perda da liberdade. E os jovens que já nasceram com o 25 de Abril, nasceram com a democracia, nasceram com a liberdade, acham que é um dado adquirido, e, portanto, não percebem que a democracia e a liberdade são coisas muito frágeis que se perdem de um momento para o outro. E, portanto, era um filme que, para mim, a minha ideia é um filme para os pais e os professores irem ver e levarem os filhos e os alunos a ver. E, aliás, as melhores experiências que eu tive da projeção do filme foram em escolas secundárias no país, em várias zonas do país, em que para os alunos foi de facto eles foram obrigados a ir, mas depois agradeceram-me. E eu, depois do filme, fiquei durante 2 horas a conversar com eles, e foi uma experiência fantástica para eles descobrirem, de facto,
o que tinha sido aqueles tempos, não é? Eu acho que, vamos lá ver, o cinema português é um cinema que vira as costas ao público, não é? É um problema dramático, é um combate que eu tenho. Neste momento estou, aliás, com o meu amigo Rui Jorge Gomes Pedro, e vim a Paris, fui a Estrasburgo exatamente para tratar disso. Estou a fazer um estudo para tentar apurar as razões porque o cinema português e o audiovisual estão tão atrasados e são, as pessoas não têm a percepção disso, mas nós somos o país da Europa, de longe, que tem menos público para os filmes nacionais, mas de longe. Este ano tivemos 1,67% e a média europeia é 23%. Em França, vê-se tanto cinema francês como americano. Em Portugal, 1,67%. É uma coisa absolutamente dramática. E isso tem a ver com as políticas de cinema. E, portanto, o público não vai ver os filmes portugueses. Os meus, felizmente, vai ver. Eu ganhei alguma confiança do público, porque eu sou o último resistente que persiste em contar histórias, em fazer filmes. Eu não faço os filmes que o público, que penso que o público gosta. Eu faço os filmes que eu quero fazer, mas faço-os de maneira a que aquilo que eu quero dizer passe para o público, porque senão acho que falhei, não é? Eu acho que as comunidades portuguesas deviam ter mais acesso aos filmes portugueses, mas por outro lado era preciso que houvesse outra política que permitisse e que suscitasse e digamos, incentivasse a produção de filmes que falassem de Portugal. Por exemplo, o filme que o meu amigo Ruben Alves fez, que é um filho de imigrantes portugueses que vive em França, A Gaiola Dourada, La Cage Dorée, é um filme que teve um grande sucesso em França, não só nos imigrantes, mas também. E um enorme sucesso em Portugal. Fez mais de 600 mil espectadores. Para Portugal é uma coisa. Eu já fiz 300 mil e foi uma exceção. Portanto, porquê? Porque as pessoas se reconheceram nos filmes. E é isso que o cinema, é para isso que o cinema serve. Como aos romances, como o teatro, como tudo. E o cinema português não tem essa característica. Portanto, há aqui um ciclo vicioso. Os imigrantes não veem os filmes porque não os dizem nada, mas depois também, como não os dizem nada, não os veem e a gente não traz os filmes. Depois, quando os traz, se calhar, como desconfiam, não vão ver. E, portanto, eu acho que era preciso, e é por isso que eu estou a fazer este estudo. António Pedro já recebeu variados prémios, mas há algum que para si tem algum significado especial? O que tem... Estou a pensar, o que teve para mim... há um prémio que para mim é importante, que é o prémio do público. Ou seja, nós percebermos que espontaneamente, sem eu ir falar com as pessoas e perguntar-lhes o que é que acharam, não sei o quê, já viram o meu filme, o que é que acharam. Não, as pessoas virem ter comigo, escreverem-me, telefonarem-me, desde as pessoas mais anónimas até grandes personalidades, pessoas que eu respeito imenso, a dizerem-me, a agradecer-me o filme, a dizerem que gostaram, etc. Isso para mim é de facto o maior prémio que eu posso ter. Os meus filmes são sempre a pensar em qualquer coisa que me preocupa. Poderá surgir daí uma ideia? Pode surgir uma ideia, ou seja, eu sinto-me bem, fiz este ano 80 anos, mas estou bem, estou em forma, e o último filme que fiz tinha 79 anos e foi o filme mais duro de fazer da minha vida. O Parque Mayer implicou a reconstrução do Parque Mayer num estúdio ao ar livre, todos os decors da época, carros da época, etc. E o orçamento era ridículo. E, portanto, obrigou um esforço absolutamente brutal e eu aguentei-me e tive um prazer enorme em filmar. É a coisa que mais prazer me dá. Mas eu olho para os filmes hoje e digo-me, fazer mais um filme também dá-me uma satisfação, mas se calhar vou empregar os anos da minha vida a fazer outras coisas, a fazer este estudo, a fazer, por exemplo, alguns comentários e gostaria de fazer mais um filme ou dois, mas tem que ser filmes. Eu tenho várias histórias, vários argumentos, se calhar alguns vou pôr de lado, porque se fizer um filme, queria fazer um filme que refletisse um pouco aquilo que são hoje as minhas preocupações e que tivesse um certo impacto. Mas o que me apetecia era fazer como a Montaigne, retirar-me
na torre, e ler os clássicos, estudar e tentar perceber o futuro, tentar interpretar os sinais do tempo.